Olá, um bom dia para todos. Um dia de sol brilhante, depois de muita chuva, graças a Deus. Sol e chuva é uma associação maravilhosa. Nem só o sol cria, nem só a chuva cria, mas ambos muda tudo. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de João, no seu capítulo 1, e o versículo 44 a seguir, que é a instituição dos discípulos, quando Jesus estava instituindo os seus discípulos, escolhendo os seus discípulos. No 44, no 43 diz assim: no dia seguinte Jesus quis ir a Galileia e achou Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de Andrés e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Irmãos, esse texto da palavra de Deus dá para se extrair muita coisa dele. Muitas coisas, muitas mesmo. É uma fonte inesgotável. Entretanto, eu quero me deter no que Jesus disse a ele. Jesus disse: eis aí o verdadeiro israelita, a quem não há dolo, a quem não há engano. Mas Juraci, mas a princípio Natanael o questiona se pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Outra coisa interessante é que Filipe não perde tempo com Natanael em questionar ou responder os questionamentos de Natanael. Ele diz: vem e vê. E uma coisa que nos chama a atenção é que nós normalmente os repudiamos, ou talvez daremos uma nota, sempre damos uma nota muito baixa às pessoas que questionam. Mas ai de nós, se não fosse tais questionamentos. Quem moda a raça humana, quem moda a humanidade é exatamente os questionamentos. Só existe a ciência porque existe o questionamento. Porque existe um princípio. Para se começar uma investigação, precisa-se um ponto, precisa-se de uma matéria, precisa de alguma coisa para você investigar alguma coisa. Precisa de um pressuposto para que você comece aquela investigação. E Natanael era um cara tão sincero naquela pergunta dele. Ele era tão sincero. Observe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem os profetas escreveram. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, filho de Davi. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Filipe: vem ver. Natanael foi tão sincero naquilo que ele não estava acreditando que o próprio Jesus elogiou. Porque Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, a quem não há dolo, a quem não há engano. Jesus fala que não há engano em Natanael. Que coisa maravilhosa é esse? Um momentinho, tá ou não está? Pimenta. Só um pouquinho aqui. Aguarde só um pouquinho aqui. Um menino pedindo alguma coisa. Aguarde só um pouquinho. Então observe como aquilo foi interessante. E em seguida, do diálogo de Jesus com Natanael, existe outra coisa ainda, de muito importante. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo, a quem não há engano, a quem um cara sincero, um cara íntegro, um cara em que eu posso confiar. Jesus diz, em outras palavras, a Natanael.
E disse-lhe Natanael, de onde conheces tu? De onde me conheces tu? Jesus respondeu a Natanael, antes que Filipe te chamasse, vi eu estando tu debaixo da figueira. E Natanael ficou maravilhado, porque Jesus aqui também revela que acompanhava a vida de Natanael há muito mais tempo do que você imagina. Você está nos planos de Deus há muito mais tempo do que você imagina. Deus tem te acompanhado cada passo, assim como acompanhou de Natanael. Deus estava ali presente quando a mãe de Natanael, com medo dos soldados do rei, enfia Natanael nas folhas da figueira e cobre, e os cavalos passam para lá e para cá, e milagrosamente aquela criança não chora. E Jesus disse, eu te vi lá debaixo da figueira. Isso é, eu estava lá com você naquele momento. Então, que coisa maravilhosa. Jesus revelou um segredo de Estado. Jesus me conhece. Jesus te conhece. Jesus sabe todos os seus segredos, todos os seus avanços e todos os seus recuos. Jesus conhece toda a sua história. Mesmo que as pessoas te dêem uma nota muito baixa, Jesus sabe sempre quem é você. Né? Jesus tem acompanhado o seu sofrimento, os seus avanços, os seus recuos. Jesus não olha apenas o que você fez, onde você tropeçou, mas o conjunto de toda uma obra é o que Jesus olha. Jesus muitas vezes não olha o que eu falo, mas o que está por trás das minhas palavras. Isso é o que Jesus olha. Porque não é o que eu faço, mas o que me leva a fazer. Não é o que eu estou fazendo, mas o que está me levando a fazer aquilo. Então que Jesus nos guarde, nos proteja, nos ilumine. Que Jesus guie os nossos passos. Que sejamos sinceros, mesmo que pessoas sinceras não são compreendidas. Pessoas sinceras são sempre pessoas levadas a chacota, ou pessoas que não são bem vistas pela sociedade. Porque a sociedade está apodrecida. A sociedade já é um tecido necrosado. Então, e que pensemos nisso. Natanael, aparentemente, era uma pessoa incrédula para muitas pessoas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz, eis aqui um verdadeiro israelita a quem eu adoro. Que Deus te abençoe.